Glória a Deus. Essa geração amiga do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Bom, a paz do Senhor Jesus para todos, né? A palavra hoje é livro de João 5, versículo 1, que diz assim. João 5, versículo 1, que diz assim, ora, em Jerusalém havia próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpebres. Nesse tanque, uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ele descer depois do movimento das águas era curado de qualquer enfermidade que estivesse. E Jesus vendo, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo deitado e sabendo que estava nesse estado, que havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar sã? E o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, outro vai antes de mim. E Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. E logo ficou sã e a sua cama partiu. Aquele dia era sábado. E os judeus que disseram àquele que tinha sido curado sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu, aquele que curou o próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntou, quem disse toma a tua cama? Ele disse, o que foram curados não sabia porque era Jesus que havia retirado ele da grande multidão. Amém? Irmãos, tanque de Betesda, né? Existia um tanque chamado Betesda. Nesse tanque, um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que tocasse naquelas águas era um curado. Só que naquele tanque estava doentes, cego, mudo, surdo, aleijado, deficiente, coxo. E tinha um homem ali, que ele estava ali 38 anos, à espera de um milagre. Só que todos que estavam ali porque estavam precisando de um milagre. E qualquer um que tocasse nas águas quando a água era agitada, era curado. E esse homem, ele está ali no tanque e Jesus pergunta para ele, queres ser curado? E ele fala para Jesus, Senhor, eu quero, mas sempre quando eu vou, vai outro antes de mim. E não tem ninguém que me ajude. Aquele homem, ele está num cenário, num ambiente, onde todos estão na mesma situação que ele. Aquele homem está num tanque esperando um milagre, cheio de pessoas com a mesma condição e até pior do que a dele. Então ele fala para o Senhor, sempre quando eu vou, outro vai antes de mim e não tem quem me ajude. Talvez você está esperando a ajuda, socorro de quem está pior do que você, na mesma situação que a sua. Então aquele homem, ele estava ali numa situação precária, numa situação difícil. Então ele estava esperando socorro de quem não poderia ajudar por ele, de quem estava numa situação pior do que ele. Às vezes você está esperando alguém te ajudar que está numa prova, numa luta também difícil. Todos que estavam ali, irmãos, era para receber os seus milagres. Então não tinha como ninguém receber o seu milagre. Não tinha como ninguém ir lá e ajudar ele. E ele fala, sempre quando eu vou, vai outro antes de mim. Sempre quando eu vou, Senhor, receber o meu milagre, vem outro e vai no meu lugar. Só que ele não entendeu que ali todos precisavam de milagre. O surdo,
O surdo tinha uma boa audição. E quando a água era agitada, ele corria, porque ele estava surdo. Então o surdo também tinha dificuldade para ver, escutar o barulho da água. O mudo tinha dificuldade. Ali é uma guerra de deficientes. Ali é uma guerra de pessoas que nasceram inválidas. Então aquele homem, ele estava naquele ambiente esperando que alguém viesse ajudar. E ele ainda reclama. Senhor, sempre quando eu vou, vai outro antes de mim. Claro que vai outro antes de você. Olha as pessoas todos que estavam ali precisavam de milagres. Todos que estavam ali precisavam de uma cura. E ele era paralítico. Então o cego ia primeiro. O surdo ia primeiro. O mudo ia primeiro. E o mudo que não podia ver o agitamento das águas. E o mudo que não e o cego que não podia ver o anjo descendo e agitando as águas. Mas era um tanque onde onde ele reclama. Senhor, sempre quando eu vou, vai outro antes de mim. Talvez você se encontre nessa situação. Você se encontra pedindo ajuda quem não pode te ajudar. Você está esperando socorro de quem não pode te socorrer. Mas aquele homem, ele não está ali um dia. Ele está ali há 38 anos. Esperando o seu milagre. E a Bíblia vai dizer que ele fala sempre quando eu vou. Porque ele era paralítico. Ele ia se arrastando. E ele fala, sempre quando eu vou, um vai antes de mim. Então ele tentava. Só que ninguém que se esforça, ninguém que vai, Jesus vai dispensar de mão vazia. Jesus pegou Jairo, ele corre uma longa distância até Cristo. E quando ele chega até Cristo, Jesus vai até a Jairo. Dizem para Jairo, não incomode mais o mestre, porque o seu marido, a sua filha morreu. Jairo abaixa a cabeça, desânimo. E ele falou para ele, creia somente, porque ela não morreu, ela está dormindo, dizendo, Jairo, por causa da tua fé, eu vou despertar ela do sono. Muitas pessoas vão dizer que já morreu a promessa de Deus na sua vida, que não vai se cumprir, que não vai dar certo. Mas em nome de Yeshua, Mahashia, de Jesus Cristo, Jesus não dispensa ninguém de mão vazia. Jairo, quando ele abaixa a cabeça para ele desanimar, Jesus fala para ele, ela não morre, ela dorme. Jesus acorda a menina e traz ela à vida. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa tarde? Que você não percorreu um longo caminho para você olhar para trás, para você desistir. Porque embora vão dizer para você, já não tem jeito, já não tem solução. Embora vão dizer para você que as promessas de Deus estão mortas na sua vida, que nada vai acontecer. Mas a Bíblia nos diz que Ele é Deus de palavra. O que o centurião disse para Deus? Eu não sou digno que vá até a minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Deus e a sua vida vai ser reestabilizada. E a sua vida vai ser restaurada. Então a Bíblia vai dizer que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então aqui está um homem há 38 anos esperando a ajuda de alguém. Enquanto você não se esforçar, não adianta você reclamar, não adianta você murmurar, não adianta você dizer, minha irmã, ninguém quer me ajudar. Para de se fazer de pobre coitado. Para de se fazer de pobre coitada para as pessoas ter pena de você, para alguém ter pena de você.
que ninguém vai ter pena de você. A luta é sua, a prova é sua, o problema é seu, é você que tem que resolver. E aquele homem, Jesus não perguntou para ele, e a primeira coisa que ele faz sempre quando eu vou, se vai outro antes de mim. Claro que vão. Claro, porque se você está numa luta, seu irmão também está na luta. Seu irmão também quer o milagre dele, quer a cura, quer gerar, quer enxergar, quer ouvir, quer mudar de vida. Para de esperar ajuda de quem não pode te ajudar. Para de esperar ajuda quem está na mesma condição que a sua. Para de buscar socorro aonde não vai ter socorro. Para de ficar contando a sua vida para vizinha, ou para ele ou para ela, para você achar que ela vai ter pena de você. Para de se vitimizar. Assume a responsabilidade. Fala, Senhor, é eu. Senhor, é eu que errei, é eu que vacilei, eu não posso esperar a ajuda de ninguém. Aquele homem, aquele paralítico, irmãos, ele estava ali há 38 anos. Quanto tempo você está nessa luta? Quanto tempo você está nessa prova? Quanto tempo você está nesse deserto esperando o movimento de Deus? Aí você está entendendo qual era o problema dele. Sempre quando eu vou, outro vai antes de mim. Ali naquele tanque todo mundo precisava de milagre. Todo mundo precisava de socorro, porque era um tanque que só tinha doentes, irmãos. Então não tinha como ninguém ajudar ele. Até o que era curado ia embora, estava certo. Aonde você gosta de um hospital? Quem já foi num hospital, já ficou num hospital? É barulho de gente sofrendo, é isso, aquilo. Então todos que eram curados iam embora, estava certo. Quem é que vai ser curado e vai ficar num hospital? Ninguém. Então 38 anos eles ali. Só que o que ele não estava focado no milagre dele. Porque a primeira coisa que ele diz, sempre quando eu vou, outro vai antes de mim. Às vezes você acha que está na prova, mas sempre vai ter alguém pior do que você. E o tanque de Betesda, irmãos, tinha paralítico, que era ele, tinha surdo, tinha cego, tinha mudo, tinha aleijado, tinha deficiente, tinha coxo, tinha gente com tudo quanto é tipo de enfermidade. Só que ali não era só uma enfermidade, irmãos. Enfermidades como ali era enfermidade visual, era pessoas com hemorragia, eram pessoas que tinham doenças gravíssimas que o médico desenganava. Então ele estava ali esperando a ajuda de quem não podia ajudar ele. Então ele culpa as pessoas, ele diz, e ninguém me ajuda. Claro que ninguém vai te ajudar. Ora por mim, ninguém vai orar por você. Pastor, me ajuda, pastor, porque eu preciso de oração. Ninguém. Porque tem pessoas assim, irmãos. Tem parentes assim, que tá na barraca, que tá na bebida, que tá na prostituição, que tá nas drogas e pede, coloca o meu nome lá. Eu não coloco o teu nome lá. Quem quiser que vai buscar o seu milagre. Quem quiser que vai buscar a sua mudança de vida. Cada um tem que buscar por si, porque a salvação é individual. Então, irmãos, Jesus chega até aquele homem e pergunta para ele. Jesus fala para ele. Jesus pergunta para ele: queres ficar bem? Queres ser curado? Aí ele diz. Jesus não perguntou para ele, irmãos, qual é o problema dele. Jesus perguntou para ele o que ele queria. Ao que ele respondeu: não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Mas quando eu vou descer, desce outro antes de mim. Irmãos, era a lei da sobrevivência, tá? Era uma loucura aquele tanque agitado, irmãos. Era uma loucura.
era cego correndo, era mudo correndo, era coxo só com uma perna correndo, era pessoas doentes passando mal correndo. Aquele tanque de Betesda era uma loucura, irmãos. Era o mudo correndo, era uma guerra de sobrevivência dos deficientes para ser curado. Aí um paralítico que era paralítico, que se arrastava, que naquela época não tinha cadeira de roda. Naquela época não tinha cadeira de roda. Naquela época, irmão, se você era paralítico, você ia ficar deitado no chão. Ou você ficava dentro de casa, ou você era colocado na porta do templo, ou qualquer lugar você era colocado. Então naquela época era uma guerra, um desafio para os deficientes. Aí Jesus vai perguntar para esse homem: queres ficar sã? Aí eles falam, sempre quando eu vou, Jesus não está falando de tanque. Ele está perguntando para ele se ele quer ser curado e mais nada. Mas ele, como sempre, está preocupado, está precisando de milagre, mas está preocupado com a vida dos outros. Senhor, sempre quando eu vou, tu vai antes de mim. Enquanto você esquecer a vida do seu irmão, a vida da sua irmã, você não vai receber milagre. Enquanto você tomar conta da vida, fulana recebeu, você não vai receber milagre, você não vai mudar de vida. Enquanto você não entender que você tem que tomar conta da sua vida, da sua casa, da sua família, e esquecer a vida dos outros, você não vai receber milagre. Vai continuar doente, vai continuar enfermo e vai continuar do jeito que tá. Aí Jesus falou para ele, aí ele não tem homem algum. Quem vai socorrer ele, irmãos? Todo mundo precisava de milagre. Quem vai entrar numa guerra que não é dela? Ou numa guerra que não é dele? Então vai dizer que Jesus pergunta para ele, Jesus está te perguntando, o que você quer, minha irmã? Porque quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai. O anjo disse para H de onde vem e para onde vai. Então Jesus perguntou para ele, pega a tua cama, levanta e anda. Jesus está dando para você, meu amigo, pega você a sua cama, levanta e anda. Pega você a sua cama, levanta e anda. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que partir para dentro do problema. Chega. Tá com a vida sentimental destruída. Tá com as portas fechadas. Tudo na sua vida tá dando errado. Mas você tá preocupado com a vida dos outros. Toma conta do filho de todo mundo. Fala do filho de todo mundo, mas dos seus filhos você não olha. Joga pedra, julga todo mundo. Não julgue os filhos dos outros porque você tem filho. Não fala mal do filho dos outros porque você tem filha. A filha da fulana, se não olhar para baixo, vai se perder. Filho de fulano, não tem gente que é assim, irmãos. Aquele homem, ele tomava conta doente, morrendo. Mas estava preocupada com a vida alheia. Enquanto você não entender que Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua. Mateus vai dizer, não julgues para que não sejas julgado. Você não pode tirar a trava do olho do seu irmão ou da sua irmã, se na tua tem uma trave. Se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então é você parar e analisar. Examine-se, pois, o homem ou a mulher a si mesma ou a si mesmo. Então é você se examinar, é você entender
que Deus deu a vida a cada uma, para cada um cuidar da sua. Aí aquele homem, ele estava preocupado com a vida dos outros. Ele falou, pega a sua cama, levanta, irmã. Pega os seus problemas, coloca nas suas costas e vai. Sabe por que ele colocou aquela cama nas costas dele? Sabe por quê? Para ele nunca esquecer da onde Deus tirou ele. Sabe por que Deus está dizendo para você? Você não pode esquecer que antes você estava desempregado. Antes você também estava desempregada, estava desempregado. Antes você estava passando dificuldade. Para de julgar o seu irmão. Para de julgar a sua irmã. Porque o dia mal, ele vem para todo mundo. Porque ele tá doente, ela tá doente porque ela pecou, ela errou. Não, mano. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa terra, nós estamos sujeitas a pegar uma enfermidade, a ficar desempregado, a um dia você ter, um dia você não ter. Então você não pode humilhar o seu próximo, humilhar a sua próxima. Você não pode. Porque você também é barro, você também pode quebrar. Você também pode ficar desempregado, pode ficar desempregada. Você não pode usar as bênçãos de Deus para humilhar ninguém. Você não pode cuspir para cima porque vai cair na tua cara. Você não pode quebrar o telhado do vizinho porque o teu telhado também quebra. É muito fácil você julgar, você apontar. É muito fácil você dizer que é uma pessoa boa. Você humilhar o seu próximo com as bênçãos de Deus na sua vida. Vamos aprender com José. José disse para os seus irmãos, não foi vós que me mandou para cá, mas foi o Senhor pelas vossas mãos. Vamos parar de julgar, de apontar, de criticar. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, irmãos. Bispo, mas eu esqueça. Viva o que Deus tem para você. Eu vivo o que Deus tem para mim. Então nessa manhã, é você entender, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem para minha casa, para minha família? O meu povo erra por falta de conhecimento. Ele erra porque ele pede e não recebe porque pede mal. Aprenda a pedir a Deus o que é certo. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem para mim? Então, nessa manhã, irmãos, fique com essa palavra. Se o meu povo que orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, sararei a tua ferida e perdoarei os seus pecados. É uma tarde é uma manhã de live, de consagração. É uma manhã de consagração para mim, para tu e para nossa vida. Vamos passar a buscar a presença de Deus. Para de ver a vida ali, esquece a vida do... Tira a vida do seu irmão da sua boca. Tira a vida da sua irmã da sua boca. Você tem que estar preocupado com os seus problemas, com a sua luta, com as suas provas. Esquece a prova do seu irmão. Esquece a prova da sua irmã.
Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, irmãos. Então vamos orar nessa manhã, né? É uma manhã de consagração, né? Para nossa vida, pela nossa casa, né? Para nossa família. Então vamos, né, manter as nossas orações. Bendito Deus e eterno e glorioso Pai, nessa manhã te apresento, Senhor, a tua palavra. Te apresento, Senhor, essa manhã abre porta aonde não tem porta, Senhor. Quebra, Pai, as algemas, Senhor, os cadeados, as correntes. Libera para a vida dele, para a vida dela. Cumpre, Senhor, a sua presença, derrama a sua presença. Liberta o marido, a esposa, o esposo, o filho, a filha, a sobrinha, o sobrinho, neto. Une pessoas, une propósito. Senhor, restaura essa família, restaura esse lar, restaura essa casa. Dê uma semana, Deus, abençoada e produtiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra que eu deixo para a sua vida, né? Que eu deixo para a sua casa, que eu deixo para a sua família, né? Uma manhã de bênção, de consagração para a sua vida. Eu vou deixar aqui um número de telefone para você. Vou deixar aqui durante 1 minuto, tá, irmãos? Porque eu oro. Mas eu oro no meu... Vou orar por você, mas não aqui na minha rede. Vou orar por você no particular, amém? No meu WhatsApp. Então, se você quiser uma oração, né, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né, me chama nesse contato aqui, né? Me chama nesse contato aqui, que eu vou orar por você, tá? Ana Paula, me chama nesse número aqui que eu quero orar pela sua vida. Ana Paula, tá? Me chama nesse número aqui que eu quero orar por você. Amém? Esse é o meu número, irmãos. Esse é o número aí que é meu, amém? Se que quiser oração, me liga para esse número, tá? Marina também, pode me chamar aqui que eu vou desligar. Mas Aninha, que é Aninha também, Chayane, tá? Entendeu? Me chama nesse número aqui, nesse contato. Que eu vou orar por você e pela sua vida.